7h39, Alexandre Arce com a gente aqui. Bom dia, Alexandre. Olá, Tebas. Sempre um prazer, um trio aqui fantástico. E eu venho aqui para completar o quarteto. Acho que não tem nada de mágico, mas de muita informação e sempre muito importante. Alexandre, 30 anos do Plano Real. Sabe que eu tenho 30 anos, né? Eu era bem pequenininho. A moeda revolucionou a economia brasileira, né, Alexandre? É verdade, Tebas. Acho que daqui só quem pôde participar, ainda como um adolescente, foi eu. Eu tinha 14 anos quando foi implantado. A Ariane, com certeza, não tinha nascido. Não tinha. E Diego ali devia estar quase nascendo. Tinha 10 aninhos. 10 aninhos, está muito jovem, engana a idade. Então, tem 30 anos que o Brasil vive um modelo econômico totalmente diferente. A gente passou por... Quem viveu essa época, na prática, lembra de muita dificuldade, muita agressividade. Um cenário baseado em muita crise econômica, da qual a gente enfrentava uma inflação altamente desfreada, mostrando uma agressividade e os modelos econômicos que não se perpetuavam. Isso trouxe para o Brasil muita dificuldade e eu tenho certeza que os consumidores que viveram isso na prática não têm nenhuma saudade. Muito bem, então o Plano Real foi lançado em 1º de julho de 1994, sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, em busca dessa estabilidade. E aí você falou, Alexandre, sobre a questão da inflação. De que forma que a gente tinha essa inflação antes do Plano Real e qual que foi o ganho que pouco a pouco a gente foi tendo nesse sentido? Quando a gente fala desse nome inflação, acabamos de trazer um noticiário mostrando que a gasolina vai ter ali um aumento, isso demonstra, né, como você perde capacidade de consumo. O dinheiro perde um pouco do seu valor e isso acaba corroendo toda uma estrutura de vida e ele é muito importante. Sempre que a gente fala, né, de investimento, de proteção, de investimentos a longo prazo, sempre a gente fala com uma perspectiva de ganhos reais, juros reais. É o que eu ganho acima da inflação. Lá atrás, nessa época, né, antes ali de 94, quando foi implantado o modelo, né, do real, a gente tinha uma agressividade absurda, tanto que no último mês, antes de efetivar essa mudança, a inflação mensal passou dos 47%. Ou seja, quem teve a possibilidade, os nossos pais, nossos avós, viviam, né, aquela perspectiva de receber qualquer recurso, fazer o pagamento do que devia, principalmente ir para o supermercado e fazer o máximo de compra possível, porque enquanto ele estava pegando 1 quilo de arroz, tinha um remarcador que estava vindo atrás dele ali para já aumentar o preço. Então são coisas extremamente tristes, mas não pode sair da nossa lembrança para que a gente continue acompanhando recorrentemente todos os nossos modelos e matrizes econômicos, para questões como essa só ficam mesmo na nossa memória. E nesse sentido, que você acabou de explicar para a gente, né, da inflação, a estabilidade é fundamental para o funcionamento da economia de um país, né? Mais do que isso, Teves, quando você tem estabilidade em qualquer coisa, passa a ter mais credibilidade. E a credibilidade traz, então, para o Brasil algo que até então era muito escasso. Investimentos internacionais. As pessoas tinham medo de colocar dinheiro aqui no Brasil porque não saberia qual a regra, como isso traria algum tipo de retorno favorável a ele. Então, a partir dessa estabilidade, a gente começou a ter um investimento estrangeiro mais alto, isso automaticamente interfere nos investimentos dentro do Brasil e forma-se uma inclusão social, porque todas as vezes que existe muita diversidade em relação a essas matrizes, vamos trazer exemplos tristes, tão próximos da gente, vamos pegar a Venezuela, da qual você tem uma camada de multimilionários e uma camada de pessoas muito miseráveis. A parte maior, né, de qualquer nação, que seria a classe média, ela começa a caminhar para a miséria e não para a bonança. Então, quando se trouxe essa estabilidade, a gente percebeu uma recorrência e uma estabilidade da classe média, que faz, sim, qualquer, né, país funcionar. E isso trouxe para o Brasil uma qualidade superior de vida, tanto para a classe média quanto para a classe
que precisava ali de recursos mais fortes, tentar sair desse processo tão ruim que é abaixo ali da linha da pobreza. Agora, se apesar dos muitos avanços desde que o real foi implementado, houve desafios e ainda há alguns desafios, algumas barreiras a serem transpostas, não? Sem dúvida nenhuma, Ariane. Eu acho que é muito importante, a gente acompanha recorrentemente, né, todos os modelos, falas, principalmente, né, do executivo, do legislativo, tentando ali trazer ali modificações. Esse ano é um ano que a gente tem uma mudança do presidente do Banco Central, Sim. já se fala-se muito nisso, o mercado sempre muito atento. Eu acho que cada vez mais a modernidade, ela traz mais transparência e mais cobrança, e isso é importantíssimo, porque uma má decisão tomada pelos governantes impacta todo mundo, e de maneira muito ruim. Então, acho que essa desigualdade social que a gente continua vivendo, né? Eu acho que todos os ouvintes que estão aí nos escutando, ali recorrentemente, infelizmente, passam pelas ruas de Brasília e cada vez mais a gente percebe ali quantos mendigos a mais, né, se tem, quantas pessoas ali que precisando de mais apoio financeiro. Então, acho que é um grande desafio, são essas reformas estruturais que olhem de verdade todos os brasileiros. E nós, como brasileiros, somos auditores diários, temos que cobrar, acompanhar, verificar, e decisões das quais não façam sentido para a modelagem e manutenção de um plano que fez e continua funcionando muito bem, é muito ruim para todos nós. Então, acho que a gente está sempre muito atento. Eu sempre falo aqui, tento buscar aqui palavras super gostosas, divertidas e confortáveis para que a gente aborde o tema dinheiro, porque ele é fundamental, lembrando que vivemos num país do qual o capitalismo é uma base de sobrevivência. Então, até as pessoas que precisam um pouco mais de dinheiro, elas estão pedindo o quê? Esse material que faz o nosso escambo, a troca. Eu preciso de dinheiro para comprar água, tomar um café, dormir, tomar um banho. Então, é muito importante essa diligência e muito importante essa nossa atenção. Esse pensamento em relação ao futuro é muito importante, né, Alexandre? E, nesse sentido, quais são os melhores caminhos aí para a gente encontrar um bom futuro na nossa economia? A Nova Brasil sempre na frente de tudo, uma preocupação muito forte em relação à educação financeira. Eu tento representar milhares, milhões de pessoas as quais levantam a mesma bandeira, então acho que ela é fundamental para que a gente tenha uma população mais atuante, uma população mais atenta a qualquer mudança. Então, acho que para o futuro sempre a gente tem que buscar um ambiente econômico mais favorável. Quanto mais transparência e credibilidade, mais investimentos acontecem dentro do Brasil. Lembrando que a estrutura ela é fundamental e principalmente pela área privada também, não só a área pública, é muito importante a injeção e gestão do dinheiro, mas quem segura, né, as matrizes econômicas brasileiras são as empresas privadas, grandes, as médias e as pequenas. São fundamentais ter um olhar sempre muito transparente para que ela continue desenvolvendo e gerando emprego. Quanto mais tranquilidade, quanto mais renda, a gente vai ter ali um país mais equilibrado para que todos nós possamos sair de casa sem preocupação, não ter aquela dor no coração quando você está num restaurante e passa alguém ali te pedindo uma migalha ali do seu alimento. Eu acho que essa é a busca que todos nós que defendem a educação financeira colocam em prática todos os dias. Se rapidamente, antes da gente finalizar, em que pé que a gente está hoje com relação à valorização da nossa moeda? A gente falou na última semana, se não me engano, foi na última semana, sobre o dólar, não é? E temos visto essa oscilação, o dólar praticamente a preço de euro, que a gente via há algum tempo atrás, e a gente ouve falar desvalorização. Tem acontecido de fato isso, ou esse câmbio realmente é muito flutuante, depende de falas, de posicionamentos, de várias questões, de estabilidade fiscal, enfim? Ele é muito sensível. Então, qualquer impacto que o mercado perceba uma não transparência ou não uma efetividade coerente, ele sofre. Então, a nossa moeda, lembrando que o Brasil, né, eu acho que é o melhor país do mundo, né, eu acho que a gente tem que valorizar recorrentemente, mas é um país de terceiro mundo, do qual a gente tenta recorrentemente trazer mais credibilidade para todo o mundo. E momentos de fala desencontradas,
gastos a mais do que eu recebo, desequilíbrio, né, das minhas matrizes econômicas, traz uma recorrência de risco aumentado. Com o risco aumentado, o capital externo foge do Brasil. Eles estão aqui para aproveitar também toda essa potencialidade que o Brasil tem de gerar renda. Mas quando ele percebe um cenário não tão claro, Ariane, automaticamente isso acontece e quem sofre é a moeda mais fraca, no caso, o real. E infelizmente, nessas últimas semanas, realmente a gente teve uma subida bastante forte. Isso impacta favoravelmente para quem faz os processos de exportação, que a gente tem ali uma parte bem, né, que acaba tendo esse favorecimento, mas na contramão e muito pesado, toda a parte de importação. E a gente depende muito de produtos externos. Então, acho que um dólar controlado, uma matriz econômica fundamentada como já foi fundamentado, uma inflação em redução e estabilidade, faz com que a gente possa pensar no médio e longo prazo, lembrando que o Brasil é uma potência. Nós temos que valorizar o nosso país e entender que nós, né, somos premiados ali por tanta diversidade, tanta riqueza e muitas vezes a gente não para pensar como é importante, bonito e feliz de nós termos nascido por aqui. Tá certo, Alexandre Arce, sempre com a gente às terças-feiras. Obrigado por mais essa aula, Alexandre. Eu que agradeço, só trazendo aqui uma informação, nas próximas 3 semanas estarei, né, fora da rádio por um motivo muito importante, especial. Qual é? Curtindo um pouco as férias com as crianças. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Então fiz todo o meu dever de casa, de planejamento, organização. E lembrando que o patamar do dinheiro é realizar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Então não poderia fazer diferente para não se torne um modelo, né, que era um modelo falso, aqui é um modelo verdadeiro. Tá certo então, Alexandre Arce. Lembrando sempre, muita cor para o nosso dinheiro. Boas férias.